Meus irmãos amados, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Sermão da Montanha, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. É uma breve meditação, porque conforme lhes disse, é nossa intenção chegar um pouco antes na praia, para ver se mobiliza ainda os pedestres, quem anda ali no calçadão, e também prepararmos tudo para a manifestação. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Gente querida, essa passagem tem como objetivo descrever não tanto o que o cristão pensa, mas a forma como o cristão vive. É uma descrição da alma do cristão e, consequentemente, daquilo que ele é levado a fazer em razão da transformação operada em seu coração pela graça divina. Aqui estão as características principais do nascido de novo, e entre estas, o compromisso com a justiça. O Senhor Jesus está nessa passagem afirmando que há pessoas que tiveram um encontro com Deus, e que ao terem contato com a santidade de Deus, viram ser formado em seu coração um profundo compromisso com a justiça. O que é o compromisso com a justiça? Compromisso com a justiça e, acima de tudo, compromisso com a vontade de Deus. A Bíblia, em nenhuma passagem, desconecta moral, ética do ser de Deus. O cristianismo não reconhece sentido para palavras tais como moral ou ética, dissociados da existência de Deus e do seu caráter. Então, compromisso com a justiça é compromisso com o caráter de Deus, é compromisso com o caráter de Deus expresso na sua lei. É o compromisso de viver uma vida de conformidade à lei de Deus e fazer com que outras pessoas mais também o vivam. E utilizando uma das definições de justiça que nós encontramos tanto nas obras teológicas quanto nos tratados jurídicos, compromisso com a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E o que esse texto diz é que o Senhor Jesus, e o que esse texto diz através dos lábios do Senhor Jesus, é que há pessoas que têm esse nível de compromisso com a justiça. São pessoas obcecadas pela ideia de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Tanto punição para aquele que fez o que torna a vida em sociedade inviável, que causa indignação a Deus, quanto também justa retribuição àquele que praticou o que é digno de ser louvado e de ser recompensado pela sociedade. Eu acho que eu estava dizendo hoje no primeiro culto, a unção para fazer perguntas e pessoas me responderem as coisas. Parece que elas confiam em mim e acabam respondendo. Hoje eu fiz o que eu costumo fazer nas manhãs de domingo em Niterói. Eu vou para uma padaria lá do bairro de Pendotiba e tomo meu café da manhã na padaria. São 3 pães com manteiga e um café com leite. E se você botar meia dúzia, eu como todos. Eu tenho uma verdadeira paixão por pão com manteiga, pão francês. Eu me lembro de já ter ficado doente, esses mal-estar que a gente sente aí e tal, e não consegui me imaginar comendo nada, exceto pão francês, sabe? E
quando não tem ninguém me olhando, ninguém me observando, ninguém ali, sabe, olhando o pastor, aquela coisa toda chata, sabe, meu prazer se torna maior ainda por poder pegar o pão e afundá-lo na xícara de café e fazer como os franceses fazem, sabe? Então, e se eu estou na absoluta solitude, na presença daquele que me ama e não me julga, eu pego o queijo prato e pico na xícara de café quente com leite, o queijo derrete, eu pego o pão francês, tiro o queijo e aquela sujeira completa, com o queijo caindo no meu queixo, sabe? E eu ali fazendo a minha refeição para a glória de Jesus. Então hoje eu estava lá fazendo minha refeição na padaria, e ao término, ali no meio da refeição, chamei a moça que estava me atendendo para conversar, eu falei o seguinte: quanto que você ganha? Ela falou: eu ganho salário mínimo. Quantos dias você trabalha por semana? Eu trabalho todos, exceto quarta-feira. Você tem assistência médica? Não. Eles me dão transporte. Que hora você chegou aqui hoje? 6. Que hora você vai sair? 4 da tarde. Fica em pé o dia inteiro. Tem 1 hora para o almoço. O que Jesus está dizendo? O justo ouve um relato como esse e sente raiva. Raiva. Falta de ira denota pouca graça no coração. Não é a ira que, sabe, não estou falando da ira que leva o homem a combater a injustiça mediante a prática da injustiça. Eu estou dizendo que é a ira que leva o homem a ter fome e sede de justiça, a agir, a não apenas debater, a não apenas escrever no Facebook, mas lutar para que pessoas vivam com mais dignidade. Só que o que o Senhor Jesus diz é que esse sentimento, uma vez estabelecido no coração do ser humano, vai gerar bênção e maldição. Essa pessoa será uma bem-aventurada, será considerada feliz aos olhos de Deus, mas inevitavelmente ela será perseguida. Olha o que o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu é deles, e nisto consiste a bem-aventurança. Eles têm essa cidadania. Experiência vivida por um amigo meu, jogador de futebol, penso que pode nos ajudar muito a entender esse ponto. Eu me tornei cidadão português sem ter nascido em Portugal, em razão do fato de ser filho de portugueses. Eu tenho um amigo que ele é americano, pelo simples fato de ter nascido nos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos, embora seus pais estivessem lá de passagem. Trabalho, alguma coisa rápida que fizeram lá, ele nasceu lá, hoje é americano, tem dupla cidadania. Mas eu tenho um amigo, jogador de futebol, que foi jogar na Alemanha, e o filho dele nasceu na Alemanha, mas não pôde obter a cidadania alemã, porque na Alemanha eles consideram o vínculo de sangue, e não o direito à cidadania, em razão do fato de ter nascido literalmente no país, ser um filho da terra, vamos assim dizer, né? Os advogados devem estar horrorizados aqui com a minha linguagem, mas é a linguagem que eu sei, a linguagem do leigo. Mas vamos lá. O que Jesus está dizendo é que quem tem esse compromisso com a justiça prova ter vínculo de sangue com o reino dos céus, tem o DNA de Deus, dele é o reino dos céus. Em seguida, Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. É inevitável, esse é o lado difícil do compromisso com a justiça, inevitável que haja perseguição, porque a perseguição ocorrerá, porque é impossível lutar por essas correções, dar a vida para que cada um receba aquilo que lhe é devido, num mundo escuro como esse, sem sofrer oposição.
É impossível você lutar pela justiça sem interferir no interesse dos agentes da maldade, da perversidade. E essas pessoas, quando não matam o que tem compromisso com a justiça, tratam de matar a sua reputação. Quando não matam literalmente essa pessoa, tratam de fazer o que estiver ao seu alcance para desacreditá-las, a fim de que alguma maledicência, alguma ofensa seja colada nelas e essas pessoas então passem a ser desautorizadas a falar, pelo simples fato de pessoas não estarem mais as ouvindo, em razão do nome delas estar associado a alguma espécie de desvio moral, atribuído injustamente a esse que luta pela justiça, na perspectiva de fazê-lo ficar calado. Verso 12: regozijai-vos e exultai. Se essa está sendo a sua experiência, Jesus diz, não é que você deve dar um glória a Deus discreto, formal, numa reunião de oração. Isso deve ser motivo de intenso júbilo. Regozijai-vos e exultai. Que você se alegre e exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque você vai gozar de uma bênção na eternidade, que está especialmente reservada para esse tipo de gente. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aí então, Jesus apresenta como paradigma do compromisso com a justiça os profetas. Essa gente tão especialmente amada por Deus. Por que motivo? Era um grupo de homens, e até mesmo de mulheres, que nós encontramos profetisas na Bíblia, para a surpresa dos mais machistas. Então nós vemos mulheres profetizando na Bíblia, quer dizer, é um grupo de homens e mulheres que tiveram uma visão da beleza de Deus, conheceram o seu caráter e viram então surgir em seus corações um profundo compromisso com o caráter desse Deus. E ao conhecerem o caráter desse Deus e fixarem seus afetos na lei de Deus, essas pessoas adquiriram da parte de Deus a capacidade de discernirem mais a história do que as demais pessoas, de maneira que é um grupo que sofre uma espécie de dor que lhe é muito peculiar. Eles experimentam uma solidão profunda, passam pelas crises mais agudas em razão do fato de se sentirem sem ter com quem compartilhar. Eles estão vendo algumas coisas que ninguém mais está vendo. Essas pessoas são imprescindíveis para a humanidade. Eles olham para uma situação e veem o que ninguém está vendo, estão todos cegos. Uma cegueira coletiva, mas Deus tem o seu profeta. E ele se levanta a fim de revelar a mente de Deus. Ele se levanta para dizer, isso é ridículo, isso é pecado, isso é ofensivo aos céus. São a boca de Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que os perseguidos por causa da justiça não apenas pertencem ao reino dos céus, mas fazem parte da linhagem dos profetas. Eles têm o DNA desses servos de Deus que tem como característica a ousadia, a coragem. Usando o português popular da rua, eles não amarelam nunca.
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora, nós precisamos saber sobre quem que o texto está falando. Porque ser profeta na Bíblia não é denunciar o tabaco. Ser profeta na Bíblia não é tão somente condenar a pornografia. Ser profeta na Bíblia não é se levantar para falar tão somente contra a relação homoafetiva. Se nós formos examinar os textos do Antigo Testamento, nós veremos esses homens condenando a desigualdade social, a injustiça, a opressão do pobre, o homicídio. Leiam a Bíblia, leiam os profetas menores e os maiores, e vocês conhecerão o conteúdo da profecia e por que eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos porque não eram moralistas. Eles eram perseguidos porque denunciavam erros gravíssimos, grandes afrontas à dignidade humana e à santidade de Deus. E, consequentemente, interferiam nos interesses de um número incontável de pessoas. Olhem para a situação que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. É claro que a diminuição da violência será uma tragédia para o número incontável de gente nesta cidade que vive da violência. Violência faz com que você venda seguro. Outro dia eu parei aqui na Avenida das Américas, isso para mim é uma coisa que eu não entendo, o povo não protesta, a única reação é blindar o carro. E aí eu parei aqui numa concessionária, aqui na Avenida das Américas, no sentido Zona Sul, a quantidade de carro blindado, eu bati uma foto. Eu abri a janela e falei, não, isso tem que ser fotografado. Fotografia, quantidade de carro blindado. Igrejas que contratam seguranças, eu sei de uma igreja em Niterói que contratou um matador, tem um matador lá, na igreja, está lá. Não que ele esteja matando pela igreja, mas é que ele faz um trabalho tão bem feito, segundo lá, que para eles não importa que ele seja matador, desde que ele esteja impedindo, durante os cultos, que os carros da igreja sejam furtados, dos membros da igreja. Então isso dá muito lucro. Então, só que o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é que esse privilégio dos profetas, de ser perseguido por causa da justiça, pode ser o privilégio dos demais membros da sua igreja, destes de desenvolverem um estilo de vida profético. Irmãos queridos, irmãos amados, que a nossa igreja, em nome de Jesus, revele esse nível de compromisso com Deus, compromisso com a sua lei, com a sua verdade, com a sua justiça. Que seja uma igreja verdadeira, que diga o que pensa, uma igreja que tem autonomia para falar, que para ser silenciada, terá que ser silenciada a bala, ou então, de pessoas tentarem se levantar contra a reputação do seu povo. Se aprouver a Deus que isto aconteça, porque sabemos que muitos servos de Deus já foram assassinados na sua reputação, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é soberano. Agora, uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus é advogado, que Ele é o nosso protetor, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, que os cabelos da nossa cabeça estão contados, e que, vou usar aqui, olha, não está na Bíblia, é um ditado popular, nem deveria estar, mas não deixa de dizer uma verdade: o que é do homem, o bicho não come. O que Deus decretou para a vida da gente, ninguém vai poder levar a gente. Então nós não temos o que temer. Essa semana um membro da minha família me procurou, mas muito aflito com tudo esse movimento, essa coisa toda de condenar a impunidade, aflito com o meu bem-estar físico. E eu disse para ele o seguinte: olha, a gente tem que temer a viver fora do centro da vontade de Deus. Quem tem que temer é quem não está falando, porque esse um dia vai ter que encarar o justo juiz do universo. Quem tem que temer é quem sabe, teme mais os homens do que a Deus. Sabe, uma coisa eu sei: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo. Se malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então é isso, Salmo 27,
Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, Ele é o meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Agora, notem bem, essas promessas não foram dadas para o crente poder ter tranquilidade para acordar, para sair à noite de casa, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para jantar fora. Tem até uma aplicação para esse tipo de coisa. Mas essas promessas existem para que o crente, nas ocasiões que tem que se levantar como profeta, não tema dizer a verdade. Essas promessas é para quem tem peito, para quem corre riscos conscientes para a glória de Jesus, para a exaltação do seu reino, para a defesa dos valores do reino de Cristo. Que Deus coloque esse espírito nos nossos corações, e que essa igreja, eu sempre sonhei com isso, sabe, sujeito passar de carro aqui em frente, olhar para essa igreja e dizer o seguinte: esse povo é uma ameaça ao crime, só tem gente antenada, inteligente, gente culta, gente bem preparada, que conhece as leis, que lê jornal, que conhece sua fé, e que não amarela para ninguém. Essa é a igreja que Deus quer levantar nessa cidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que Tu levantes mais gente no nosso meio com o espírito dos profetas. Coloque esse espírito em nós, Senhor, e ajuda-nos a discernir os tempos, porque nós sabemos que uma característica dos profetas não é apenas falar a verdade, mas a verdade que precisa ser ouvida em uma determinada circunstância histórica. E nós pedimos que Tu nos ajudes a discernir esta época, e saber o que falar, o que proclamar, pelo que lutar, o que denunciar, e que Tu nos deis ousadia, que Tu nos ajude a sair de toda a zona de conforto, que Tu não permitas, Senhor, que queiramos que justiça seja feita a nós, enquanto nós não estamos interessados na Tua justiça, Senhor. Nós queremos que Tu nos defendas, mas nós não estamos interessados em defender o oprimido. Que o Senhor, ó Deus amado, nos dê um batismo de coragem, de compaixão, também de amor e de compromisso com a Tua justiça, em nome de Jesus. Amém.